nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob os vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 5, trecho 25. 25 de outubro de 1903. A alma em graça apaixona a Deus. Chegando a hora de meu habitual estado, pensava entre mim, que se o Senhor não te viesse, deveria tentar me esforçar, ao menos para ver se conseguia. Então, primeiro resultava, mas depois veio meu adorável Jesus e me fazia ver que quando eu pensava em estar-me, ele se apaixonava e me acorrentava a si, de modo que eu não podia, mas quando pensava em me tirar, ele se afastava e me deixava livre, de modo que podia fazê-la. Assim, não me sabia decidir e dizia entre mim. Então aqui, Luísa vem falar que estava chegando a hora do habitual estado dela, né? E ela se colocava a pensar, né? Se Jesus não viesse, ela mesma ia se esforçar para ver se conseguia, né? Para ver se conseguia ficar nesse estado, né? De privação, né? Então, enquanto ela pensava, né? O primeiro resultado que ela obteve foi Jesus vendo, né? Veio e dizia a ela que enquanto ela pensava em estar, né? Ou seja, em estar no estado, né? No estado de vítima, de fazer a vontade de Deus, né? De fazer o divino querer de Deus, enquanto ela pensava em estar, em se manter nesse estado que Deus colocou ela, né? Para ser a reparadora, a vítima, e em fazer a vontade de Deus, Jesus se colocava ali no meio dela, né? E ele se apaixonava, né? Ao ver ela fazendo a vontade dele. Jesus ficava admirando ela,
se apaixonando por ela, né? E acorrentando ela em si, né? Nele mesmo, né? E, de modo que eu não podia mais, ele fala, mas quando, de modo que ele não podia mais conter, né? Que está falando, né? De tanto amor, né? Mas quando Luísa pensava em sair desse estado, se retirar desse estado de vítima, né, de fazer a vontade de Deus, ele deixava ela livre, né, de modo que ele não podia fazer nada, né, de modo que ela não podia fazer nada, né. Assim não sabia decidir se é, é, não sabia decidir entre ele e ela, né? Se fazia ou não fazia a vontade, né? É, aí ele continua, como gostaria de ver o confessor para lhe perguntar o que devo fazer, porque ela ficou nessa dúvida, né? Ficou com a dúvida se ela podia fazer ou não, tentar fazer por si só, né? De ficar no estado que Deus colocou ela ou não, né? Então ela ficou nessa dúvida e queria ver o confessor para perguntá-la, né? Ao confessor o que devia fazer. Então, pouco depois, viu o confessor junto com nosso Senhor e rapidamente disse. Então, quando ela vê o confessor, Jesus está também com o confessor, né, junto. Então, rapidamente ele diz: Diga-me, diga-me, devo. Ela pergunta: Diga-me, devo estar sim ou não, né? Ela faz logo essa pergunta assim que vê o confessor e Jesus, se ela deveria estar ou não, né? Enquanto dizia isso, via no interior do confessor que tinha retirado a obediência que me tinha dado no dia anterior. Então decidi a estar. Então, quando ela fez essa pergunta, ela vê no interior do confessor que o confessor tinha retirado ela da obediência, né, que ele tinha dado a ela. Então, logo que ela vê, ela decide, né, a estar, né, no estado que Jesus a colocou. Pensando entre mim que se fosse verdade que tinha retirado a obediência, estava bem, mas se era minha fantasia, que isso via, enquanto podia ser falso. Quando o confessor viesse, então pensaria, podendo voar, provar outro dia. E assim me tranquilizei. Depois, continuando a fazer-se ver, o bendito Jesus disse. Então, quando ela faz, Luísa aqui, é, é, decide a estar, né, aceitar fazer, a estar na vontade de Deus, e ela vê que o confessor retirou é, a, a, a obediência dela, né? Ela ainda fica numa dúvida, né? Pensando, né? é, é, se era até uma fantasia de que se fosse falso que o confessor viesse, então depois ela pensaria, podendo, podendo provar outro dia, né? Depois ela deixou para lá, e depois ela ia ser provada, provar isso no outro dia e deixou, né? De lado. E depois, continuando a fazer-se ver, o bendito Jesus me disse. Então Jesus continua a fazer-se ver e vai e diz: Minha filha, a beleza da alma em graça é tanta de apaixonar o mesmo Deus. Os anjos e os santos ficam assombrados ao ver este prodígio
portanto, de uma alma ainda terrena, né? Então, Jesus fala para Luís aqui que a beleza da alma que estando no estado de graça faz com que Deus se apaixone, né, por essa alma e deixa os anjos, os santos, assombrados ao ver uma alma que com tanto prodígio, né, possui aqui na terra, né, pela graça, entre a fragrância, ele fala, pela graça ante a fragrância do aroma celestial, lhe correm em torno e com grande prazer, né? Encontra nela aquele mesmo Jesus que os beatifica no céu, né? Então, a alma é com estado de graça, né? Deus vai se apaixonar por essa alma que deixa até os anjos, os santos, assombrados, né? Ao ver esta alma com essa fragrância, né? Com o aroma celestial aqui na terra, que, que corre em torno, que ela fala que corre em torno de grandes prazeres encontrando-se nela o mesmo Jesus, né? Deus vai encontrar nessa alma o mesmo Jesus que beatificou no céu, de modo que para ele é indiferente, tanto está acima no céu como aqui abaixo. Então não vai ter diferença nessa alma entre ela estar no céu como aqui abaixo na terra, porque Deus vai estar vendo nela as mesmas virtudes de Jesus, né? Os mesmos, as mesmas fragrâncias que ele encontra em Jesus, vai encontrar nessa alma. Mas quem mantém e conserva este potento, tanto continuamente dando continuamente novas tintas de beleza à alma que vive em minha vontade. Então, Deus vendo esse contentamento na alma, ele vai embelezar, né? Ele vai é, colocando mais tinta e beleza nessa alma, né? Que ele fala aqui, por, é, é, mas quem mantém e conserva este potento, dando continuamente novas tintas, né? Ele vai embelezando, dando novas tintas, e embelezando mais a alma, né? Que vive na vontade dele. Quem remove qualquer refúgio imperfeições, quem vai remover essa refúgio em imperfeições e fornece conhecimento do objeto que possui, a vontade, né? A vontade de Deus, ele fala, a minha vontade, que vai dar novas tintas e embelezar essa alma, vai remover qualquer ferrugem, imperfeições, né? É, que fornece conhecimento e objeto que possui da vontade de Deus. Né? Quem consola, é a vontade de Deus que faz tudo isso, né? Quem consola, estabelece e faz ficar confirmada na graça a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus que consola e estabelece e faz com que essa alma fique firmada na graça. É a vontade de Deus. O viver em meu querer, é o viver no querer de Deus, né? É todo o ponto da santidade e da contínuo crescimento de graça. Então, a alma que vive no querer divino, ela vai, é, essa alma que vive no querer divino, é todo o ponto da santidade, né?
É o ponto da santidade. Quem consola e estabelece e faz ficar confirmada na graça a vontade de Deus, e o viver no querer, no meu querer, é todo o ponto da santidade e dá contínuos crescimento da graça, né? Mas quem um dia faz a minha vontade e quem faz a sua, jamais ficará confirmada na graça. Não faz outra coisa que crescer e decrescer. Então, a alma que um dia, hoje faz a vontade de Deus e depois não faz, né? Essa alma não dá, é, 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 como é que se diz? Que é que ele fala, que ela jamais ficará confirmada na graça de Deus, né? A alma que um dia faz outra coisa, né? Um dia faz e outra e depois amanhã não faz, né? Coisa que acrescenta e decrescenta, né? Isto quando o mal acarreta a alma de quanta alegria priva a Deus e a si mesmo, é imagem de quem hoje é rica e amanhã pobre. Então a alma que um dia faz a vontade de Deus e amanhã não, é uma imagem de que hoje é rica e amanhã pobre, né? Não ficará confirmada na, na riqueza nem na pobreza. Portanto, não se pode saber onde irá terminar. Então a pessoa tem que se decidir onde ela quer ficar, né? Na graça ou na desgraça, né? Na riqueza ou na pobreza, né? A alma tem que escolher, né? Tem que ser confirmada, na graça, né? Onde Jesus quer que a alma fique, na graça, né? Dito isso, ele desapareceu. E pouco depois veio o confessor e, tendo dito o que escrevi, assegurou-me que verdadeiramente tinha retirado a obediência de que me tinha dado. Então ela veio o confessor e o confessor vai confirmar ela que ela verdadeiramente tinha retirado ela desta obediência, né? É, para obedecer ao confessor, volto a dizer, os outros significados que compreendi no dia 24. Então, ela, para obedecer o confessor, ela vai dizer, falar do que ela ocorreu no dia 24, né? Então, o dia de 24 ocorreu o seguinte, que a mulher representava, foi o trecho anterior da igreja que era doente, né? No caso, a mulher representava a igreja. E continua. A mulher representava a igreja, que estando doente, não em si mesma, mas sim seus membros, e embora batida e ultrajada pelos inimigos, e doente em seus próprios membros. Então a mulher que estava doente, que quando Luísa via essa mulher, né, no jardim, e a mulher estava doente no leito, né, e essa mulher aqui representava a igreja, embora no estado de doente, mas não era em si mesmo, mas sim eram os membros da igreja, né? Os próprios membros da igreja que estavam doentes. Não era a igreja que estava realmente doente, eram os membros. A igreja estava ali, intacta, né? Mas sim, o que está doente é os membros da igreja, né? Jamais perde sua majestade, porque a igreja jamais perde a sua majestade e a veneração. Da cama, aí vai falar agora da cama onde se encontrava, compreendi que a igreja, enquanto parecia oprimida, enferma
impedida também repousa com um repouso perpétuo e eterno e com paz e segurança no seio paterno de Deus. Então, quando a Luísa vê essa mulher nesse leito, na cama, né, é, ela vê o significado dessa cama, né, que era o que? O repouso perpétuo da igreja no seio do Pai, gozando da paz e segurança no seio paterno do Pai, né? E isso que ela compreendia, né? Porque ela fala da cama onde se encontrava, compreendi que a igreja, enquanto parecia oprimida, né, enferma, né, enquanto a igreja parecia oprimida, enferma, impedida, né, também repousa com o repouso perpétuo no seio do Pai, né, gozando da paz e segurança paterna de Deus, como um menino no seio de sua própria mãe. O respaldo do leito que tocava o teto, né? Compreendi que era a proteção divina que assiste sempre a igreja. Então, o leito representava a proteção, né? O leito que tocava o teto representava a proteção divina que, que assiste a igreja lá do alto, lá de cima, né? Que tudo o que ela contém, tudo veio do céu, né? Porque tudo que a igreja contém, tudo veio do céu, sacramento, doutrina e tudo mais, tudo é celestial, santo e puro, de modo que entre céu e a igreja há contínuas comunicações. Então, entre o céu e a igreja há uma contínua continuação, porque tudo vem do alto, tudo vem do céu, né? Tudo é celestial. E, e a igreja há contínua comunicação, jamais interrompida, né? Comunicação jamais interrompida. Os poucos, porque jamais interrompido? Porque Deus nunca vai abandonar a igreja dele, né? Porque ele foi pensada e criada, idealizada por ele, e ele não destrói nada que ele fez. Então, tudo está na graça dele, tudo vai estar tudo que ele criou está em comunicação com ele, né? Os poucos religiosos que prestavam cuidados, assistência e a mulher, compreendi que poucos não aqueles são aqueles que a capa e espada defende a igreja. Então, quando a mulher estava enferma na cama, tinha os religiosos, poucos religiosos que assistia, né, cuidava dessa mulher, que era também os cuidados dos religiosos da igreja, né? E aqui ela vai explicar que esses poucos religiosos que ali se assistia essa mulher, né? Elas são poucos aqueles que veste a capa, né? Para defender a igreja, né? Tendo como própria os males que recebe. A câmara onde estava composto de pedra, né? Representava a solidez e a firmeza e também a dureza da igreja para não ceder a qualquer direito que lhe pertence. Então, a cama, aquela pedra, pedra sólida, né, representava a firmeza da igreja para não ceder a qualquer tipo de coisa contrária à vontade de Deus, né? Então, para qualquer, para
não ceder qualquer direito que lhe pertença, né? Que não se entregar, né? A mulher moribunda que com intrepidez e coragem se faz golpear, né, pelos inimigos, representava a igreja. Então, quando no trecho lá a igreja era golpeada pelos seus inimigos, a igreja, ou seja, a mulher que representava no texto lá, ela rapidamente se entregava para ser golpeada. Então aqui ela é a mulher moribunda que com intrepidez, né, e com coragem se faz ser golpeada pelos inimigos, representa a igreja. Então era a igreja, é a representação da igreja, a igreja sendo golpeada, né? Mas ela se entrega totalmente, né, para ser golpeada, que enquanto parece que morre, né? Enquanto a igreja parece que está morta, que parece que não está acontecendo nada, não está vendo nada com o que está acontecendo no mundo, então ela se ressurge para intrépidas, intrépidas, mas como? Como o sofrimento e o derramamento de sangue. Então, aqui ele está dizendo que a igreja vai ressurgir, né? Com o sofrimento, né, e o derramamento de sangue. O verdadeiro espírito da igreja, sempre pronta às mortificações, como o esteve Jesus Cristo. Então, Jesus, cada vez que sofria os seus flagelos na paixão, né, e durante toda a sua vida, ele se ressurgia. Jesus vivia no contínuo morrer e viver, né, é, sendo totalmente maltratado, com muito sofrimento e derramamento de sangue que fizeram com Jesus e com muitas mortificações, né, também ele ressurgia, né? Então a igreja hoje vai passar e está passando pela mesma paixão de Jesus Cristo, tem que passar pela mesma paixão de Jesus Cristo, mas ela vai se erguer através desse sofrimento e derramamento de sangue, né? Porque é a verdadeira espírito da igreja, que é o fazer mortificações, né? Pelos seus povo, pelos eleitos de Deus. Amém. Fiat, 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 fiat. Deus abençoe. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, da última vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 5, trecho 27 de outubro de 1903.
O modo de agir divino é pelo só amor do Pai e dos homens. Encontrando-me no meu estado habitual, por pouco tempo vi a minha adorável Jesus dizendo-me: minha filha, aceitar as modificações e sofrimento como penitência e como castigo é louvável, é bom, mas não tem nenhum nexo com o modo de agir divino, porque eu fiz muito, sofri muito, mas o modo que tive em tudo isso foi só o amor do Pai e dos homens. Então, Luiz aqui nesse trecho vem falar de que se encontrava no estado habitual dela e logo por pouco tempo vê Jesus, e assim que vê Jesus, ele diz que o que se o modo de que a aceitar, né, o modo de aceitar o sofrimento, né, o sofrimento, as modificações como penitência e castigo é muito louvável e é bom, né, para a alma. Quando a pessoa aceita passar por as modificações e o sofrimento, Jesus fala que é bom, é louvável para a alma, faz bem, né, a alma, mas não tem a comparação, né, do modo do modo do agir divino, né? Porque ele fala que ele sofreu muito, né? Ele fez muito e sofreu muito por todos nós. Toda a vida dele aqui na terra foi de muita sofrimento, né? Ele passou por muitas coisas, né? De que nenhum ser humano poderia passar e suportar. Ele sofreu muito, né? Ele fez muito por todos nós, mas ele fala que esse modo dele agir foi só por amor ao Pai e o amor dos homens, né? Esse é um modo divino que ele quer que as criaturas também possam passar, aceitar, né? A passar pelas suas modificações e sofrimento, aceitar passar tudo o que se passa na sua vida, se resignar a tudo que acontece só pelo amor do Pai, né? E pelo amor dos nossos irmãos, dos homens, né? Ele fala aqui, no caso, é os nossos irmãos em Cristo Jesus, né? É um modo divino de agir, né? Então, não tem comparação o que Jesus fez por nós, mesmo que nós aceitarmos a sofrer modificações terríveis, sofrimento, penitência, castigo. Ele diz que é louvável, é bom, né, para a alma, purifica a alma, mas o modo que ele fez, que ele agiu em nós, né, não foi só por o amor, né, por Deus, pelo Pai e pelos homens. Ele continua, assim descobre-se rapidamente se a criatura tem um modo de agir e de sofrer ao divino. Então, o modo de agir, ele fala isso. Se você aceita passar pelo sofrimento por amor do Pai e pelo amor das almas, esse é um modo divino. Se não, é um amor de criatura, né? Se não for assim, ele fala que assim se sabe, né? Que a pessoa descobre rapidamente se a pessoa está
se é um amor de criatura ou um modo de agir divino, né? Então, só o amor e o sofrer empurra. Então, se só o amor e o sofrer empurra, se tem outro modo, embora fosse bons, é sempre um modo de criatura. Então, o amor, o amor, né, divino, o sofrer divino empurra o modo de agir no divino querer de Deus. Mas se você sofre, embora esse amor seja bom, né? Mas não o sofrer, o que você aceitou passar, embora seja bom, né? Mas não tem o amor, né? O amor para o qual a pessoa está dedicando esse amor, se é para o pai, não tem o amor para o pai ou pelos seus irmãos, para o próximo, esse amor é um amor de criatura, né? Você sofre as modificações, o sofrimento só para você mesmo, só para purificar a sua alma, não pensa nos outros, né? No bem que vai ocorrer os outros e aceitar passar por esse sofrimento para dar a glória, o louvor, a honra ao Pai, a amar o Pai. Então, esse modo de agir é um modo de criatura. Se você não tiver esse propósito de agir, aceitar o sofrimento só para amar a Deus e ao próximo. Então você está fazendo um ato, um sofrimento, aceitando sofrimento de criatura. Você tem que aceitar o sofrimento, sim, para dedicar esse amor todo para Deus e para os seus próximos, seus irmãos, né? Então, assim você agindo, você está fazendo um ato divino, né? Por isso se encontrará o mérito que pode adquirir uma criatura, né? Não o mérito de que pode adquirir o Criador. Então, se você vai sofrer sem esse amor a Deus, você vai adquirir um método de criatura. Não vai ser um método de criatura, você vai conseguir do Criador, mas você vai conseguir um método de Criador, você agindo como Jesus agiu, sofrendo como Jesus sofreu, né? Só por amor a Deus, fazendo os seus atos, as coisas que você decidiu a passar, se resignando por amor a Deus e a criatura, né? Não havendo união de, de, de modo, né? Não havendo a união, enquanto que se tem meu modo, enquanto vocês têm o modo de Jesus, né? O modo de sofrer de Jesus, o que que vai acontecer? O fogo do amor destruirá disparidade e desigualdade e formará uma só coisa entre minha obra e a criatura. Então, se você unir o seu sofrimento, o seu amor com o de Deus, né, para é, é, unir ao mesmo agir de Deus, o que vai acontecer o amor vai destruir todas as suas imperfeições, né? Disparate, desigualdade, e formará em você as mesmas obras que de Deus e das criaturas. Vai ser só uma só obra. Amém? Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe. Fiat.